ao Deus que nunca desiste de nós, ao Deus que não nos vê como o homem vê. Seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja a sabedoria. Eu me sinto privilegiada em poder realizar o seminário da profundidade bíblica, porque nesse momento eu estou dizendo para outras pessoas: Deus fez, Deus faz, Deus pode fazer outra vez. E eu tenho certeza que agora é com você. Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que honra, que prazer poder viver com todos vocês esse grande momento de transformação para a nossa vida. E debaixo do sangue de Jesus, com temor, eu quero dizer que um momento de transformação para a igreja do Senhor Jesus. Que bom que você chegou à nossa terceira aula, a aula mais importante desse ciclo, desse período que estamos vivendo. Nós queremos lhe ajudar a desenvolver prazer pela leitura, pela interpretação da Bíblia, porque é muito importante não só ler, mas também interpretar. E então, com isso, fortalecer o seu ministério, para que você conquiste a plenitude e a constância na sua vida com Deus. Eu gosto muito, gente, de uma expressão de Jó que impacta a minha alma, quando Jó diz assim: e tudo que ouvimos são apenas as orlas dos seus vestidos. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Quem pensa que sabe muito, desconhece o principal. Deus é infinito. Há muito a ser conhecido. Vamos juntos, porque esse é o nosso tempo. Por isso, uma das coisas que você deve fazer é apertar o botão do like. Aperte o botão do like. Isso é muito importante. Esse joinha, com esse joinha você ajuda o nosso conteúdo chegar mais longe. Depois disso, compartilhe esse vídeo. É isso mesmo. Helena, essa aula é só minha. Não pode. Não. Você deve compartilhar em todos os seus grupos de WhatsApp. Clicando no botão compartilhar, que está aqui na página também. Fazendo isso, você está sendo generoso. Há quantos dias eu estou aqui entregando esse conteúdo a vocês? A nossa equipe está trabalhando para entregar esse conteúdo a vocês. Por que você não vai entregar também? Amém, queridos? Tem gente que quando compra um livro, o livro é maravilhoso, não quer dar um nome para as pessoas. Quando encontra um vídeo saudável na internet, não, isso aqui eu vou copiar tudo, vai ficar só para mim. Para quê, gente? Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Você quer ser como o Rio Jordão ou você quer ser como o Mar Morto, que só retém? Está na hora da gente deixar fluir o que o Espírito tem ministrado na nossa vida. Chega de inconstância. Você precisa ficar comigo até o final dessa aula. Quanta coisa na sua vida, rapaz, já foi assim. Quanta coisa na sua vida, moça, já foi assim. Começa, não termina, começa, não termina. Só que dessa vez Deus está te chamando para um outro nível. Um outro nível. Eu conheço a força da inconstância, eu sei o que é, gente. Mas também conheço a força da perseverança. De você olhar e decidir, desta vez eu vou concluir o que eu comecei. E é por isso que agora eu vou ler com vocês alguns comentários que marcaram a nossa última aula. Amanda do Alain. Profundidade bíblica até o fim. Pastora, a senhora tocou em áreas realmente pertinentes.
como a singularidade. Como somos facilmente envolvidos num comportamento de comparação seguido de frustração. Realmente precisamos reativar ou resgatar nosso valor pessoal ou individual. Tem trabalho para todo mundo. Por que queremos o trabalho do outro? Resposta: já está ali. É só copiar. Como hoje no trabalho escolar é tudo muito simples. É só copiar e colar. Ser singular dá trabalho, porque é uma construção única. Não é para imitar ninguém. É só apenas se permitir ser moldado pelo nosso Criador e descobrir e se permitir ser chamada para fora. Porque o inédito nos assusta. Ser singular requer muita aceitação e amor próprio. É preciso crer que o Senhor tem conosco é especial também, por mais simples que aparenta ser. Meu Deus, gente. Missionária Daniela Almeida Oficial. Que aula! Depois de quebrar as 3 mentiras que nos contaram, agora esta nova etapa, para vencer a inconstância ministerial. Quero falar que só posso agradecer a Deus e por este seminário, porque tem tirado as escamas dos nossos olhos para o aprendizado mais profundo, nos levando à palavra, rumo à profundidade. Aprendiz que preciso abraçar minha singularidade, que sou uma pessoa única, que não preciso fazer comparação, pois é muito ruim não ser você mesmo. É possível que a minha maior dor tenha intimidade com o meu maior propósito. Temos que escolher bem as pessoas que caminham perto de nós, que devemos fazer as pazes com a disciplina. Creio que somos a geração que começou a mudar e trazer de volta a essência pela palavra de Deus. Gratidão, mais uma vez. Somos o povo do livro. Seminário da Profundidade. Até o fim. Eu não desisto. Que emoção, gente. Quantos comentários especiais, lindos, não é fácil selecionar, mas nós queremos agradecer a todos que participaram. Na nossa última aula, a gente conversou sobre algo pesado, não é? Que é a inconstância ministerial. Número 1, abrace a sua singularidade. O pessoal, né, achou o máximo aí, eu contando o dia que eu tentei ser o pastor Marco Feliciano e foi terrível. E o pastor Marco Feliciano nem precisa saber disso. Celebre a sua singularidade. Nada melhor do que ser você, maravilhosamente você. Escolha bem as pessoas que caminham perto de você. Foi um segundo conselho que para quem é muito emocional, muito coração, talvez não seja uma tarefa tão fácil assim, mas extremamente necessária. E faça as pazes com a disciplina. Tanto que você fez as pazes com a disciplina, que aqui está você, bonitinho, assistindo a nossa terceira aula, anotando, participando. Como é bom perceber que o que tem sido derramado aqui tem feito efeito na sua vida. As nossas aulas são uma sequência, ok? Aula 1, aula 2 e hoje a aula 3. Então, se você não assistiu a número 1 e a número 2, você precisa fazer isso. Você não deve sair do nosso grupo, ok? Fique lá. Através desse grupo, você vai recebendo informações, conteúdos, links, as tarefas que fazemos aqui, algumas delas, as instruções principais são colocadas lá. Então, permanecer no grupo é importante. Vamos ao conteúdo da nossa aula de número 3. Hoje nós vamos falar sobre 2 ações, na verdade, 2 princípios para atingir um nível bíblico e ministerial mais elevado. Número 1, prontos para anotar? Permita que a palavra de Deus fale mais alto do que as circunstâncias.
O que fala mais alto aos seus ouvidos? O que você tem vivido? O lugar que você mora? As suas limitações econômicas, sociais, físicas? Ou a palavra de Deus? A voz de Deus? A direção de Deus? A orientação de Deus? Eu percebo que muitas pessoas estão aprisionadas em seus próprios pensamentos. Elas ficam pensando, por eu ter nascido numa família simples, por eu morar num lugar onde existem tantas dificuldades sociais, eu não tive quase nenhum privilégio, eu atravessei muitas dificuldades. Eu creio que por tudo que eu vivi na vida, eu não chegarei tão longe assim. Hoje eu quero te levar a refletir que esse tipo de mentalidade tem interferido negativamente em você. Algumas vezes, as questões que permeiam essa sensação de inferioridade ou de inadequação não passam nem por questões familiares ou sociais. Muito pelo contrário, passa pela culpa. Eu já desperdicei tanta minha vida, eu fiz tanta coisa errada, não dá mais tempo, se eu tivesse pensado nisso antes. Meu esposo não é pastor. Gente, o que eu ouço sobre isso? Como eu posso ser uma pregadora se eu não sou esposa de pastor? Primeiro, ela está equivocada porque existem algumas pregadoras no Brasil de extrema relevância que não são esposas de pastores. Outra coisa importante a ser considerada é que o fato de haver um número grande de pregadoras esposas de pastores, isso não fecha a questão. Isso não quer dizer que para uma mulher ser usada por Deus, ela precisa ser esposa de um pastor. Muito pelo contrário, gente. Deus usa mulheres solteiras, Deus usa mulheres viúvas, Deus usa jovens, adolescentes, homens de meia idade, homens idosos, homens jovens. Até quando nós vamos apresentar o nosso perfil para Deus e dizer a Ele, o senhor acha mesmo que pode me usar? Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz, porque como imaginou no seu coração, assim é Ele. Essas suas imaginações são bloqueios. Essas suas imaginações são impeditivos. Não para Deus, mas para você mesmo viver em Deus aquilo que Ele tem reservado à sua vida. Percebemos aqui que aquilo que construímos em nossa mente é projetado para fora. Algumas vezes acreditamos que as pessoas nos enxergam assim. Normalmente se diz, na minha igreja ninguém acredita em mim, na minha família ninguém acredita em mim, no meu setor de trabalho ninguém acredita em mim. Não, isso é uma projeção do fato de você não acreditar em você. Você acredita em você? Eu gostaria que você escrevesse nos comentários corajosamente. Eu acredito. Escreva agora. Eu acredito. Eu acredito. Independente do seu contexto familiar, dos seus planos, da sua conta bancária, da sua visão pessoal diante dos seus olhos físicos, independente de qualquer uma dessas coisas, a palavra de Deus deve ser a sua bússola. É ela que deve te guiar e ela é digna de toda a sua confiança. O que a Bíblia diz sobre você é isso que você é. O que a Bíblia diz sobre o seu futuro é esse que será o seu futuro. O que a Bíblia diz que você pode, é isso que você pode. E eu estou me lembrando do apóstolo Paulo, naquele versículo que a gente aprende a recitar quando a gente é criança. Mas parece que quando a gente se torna adulto, a gente não leva a sério. Posso todas as coisas naquele que
me fortalece. Eu posso todas as coisas. Por isso você precisa alinhar a sua perspectiva à perspectiva de Deus. Entender que a vontade dele não está limitada ao seu histórico familiar. Os planos de Deus não estão condicionados à sua conta bancária. Deus não precisa do nosso extrato, do nosso saldo para decidir o nosso futuro. O projeto dele para a sua vida não se baseia somente no que os seus olhos físicos veem hoje. Gideão. O contexto é de guerra, trazendo um enfraquecimento político e econômico para Israel. Durante 7 anos, Israel fazia suas colheitas, mas os midianitas saqueavam, levavam tudo. A invasão dos midianitas na praça principal projetava uma imagem tão destrutiva que historiadores dizem que parecia uma invasão de gafanhotos. E no meio de tudo isso, um homem decidiu ser a resistência. Mas uma resistência tímida, uma resistência pautada apenas na sobrevivência, resistir para sobreviver. Gideão passa a malhar trigo no lagar. E Deus olha para aquele moço que tem uma faísca de resistência, uma faísca de coragem, e Deus decide usar aquele homem para mudar, para transformar toda a situação de uma nação. Só que quando Gideão olha para as suas próprias condições, ele declara para Deus: como eu vou fazer isso? Se eu sou pobre, se a minha família é pobre, se a minha tribo é a menor. E naquela época histórica era a menor tribo. Sabe o que Deus disse a Gideão? Eu serei contigo, e tu ferirás a todos eles como se fossem um homem só. Gideão recruta um exército e se levantam 32 mil homens. Deus seleciona com uma série de provas os homens que vão caminhar com Gideão. E sabe quantos ficam? 300. Como um exército de 300 homens pode vencer midianitas que vinham oprimindo Israel com outros povos do Oriente há mais de 7 anos, ou há cerca de 7 anos? Gideão está numa aparente desvantagem, mas ele tem uma palavra de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Eu vou repetir, você pode estar em uma aparente desvantagem, mas se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Se fôssemos olhar para essa situação somente com os olhos humanos, seria matematicamente impossível. É impossível. Se voltarmos os nossos olhos para o contexto de vida de Gideão, é improvável a vitória. Mas a confiança em Deus levou Gideão, sabe para onde? Para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, entre os heróis da fé. Você vai continuar escondido apenas sobrevivendo? Ou você vai se levantar para conquistar o que Deus tem para você e se tornar um herói? Um herói da fé. Gideão não se escondeu atrás de seus medos. Não deixou-se abater pela condição física, social. Eu ousaria dizer pelas condições financeiras. Porque o seu país estava em crise. Ele escolheu as lentes da fé. Agiu de acordo com aquilo que ele ouviu de Deus. Não são os desafios que modelam o seu futuro, mas sim as escolhas que você faz. O ministério não é sobre você, é sobre quem chamou você. E foi Deus quem chamou você. Se o meu ministério fosse sobre mim, eu não sei onde eu estaria agora, gente. Eu não sei onde eu estaria agora. Não foi sobre mim. Eu nasci em uma família pobre. E quando eu digo pobre, estou dizendo pobre.
Estou falando de um pai pescador, de uma mãe sacoleira. Com 9 anos de idade, eu trabalhava junto com a minha família para ajudar no sustento da nossa casa. Com 11 anos, 12 anos, 13 anos de idade, quantas meninas tinham as suas unhas feitas? As minhas mãos e unhas eram pretas dos jornais que eu tinha que abrir com as mãos no meu trabalho junto com a minha mãe como sacoleira, carregando louças, não num carro. Na época, né, um Fusca, uma Brasília, um Corcel, não. Nos ombros, pelas ruas da nossa cidade. No sol, na chuva, ruas de barro, subindo morro, descendo morro. Eu sou uma improvável. Eu não poderia estar aqui agora. Eu não tinha a menor condições de fazer isso. Uma aula seria pouco para eu contar a vocês todas as minhas experiências, tudo que eu vivi. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, sobre o Gideão, sobre a nossa casa, sobre o nosso CEP. É um chamado. E quem chamou garante. Quem chamou não é menino, quem chamou não se equivocou. Quem chamou sabe o que está fazendo. O Deus que nós servimos é aquele que chama e Ele nos torna aptos a vencer. A sua realidade é exemplo da minha própria realidade. Ela não pode ser mais forte, mais poderosa do que a palavra do Senhor. Esse romper que você tem buscado, esse desatar que a sua alma hoje deseja, a vitória diante dessa situação mais difícil, mais trabalhosa, que aparentemente às vezes parece até perdida, ela está escondida, ela está atrás da sua capacidade de confiar inteiramente naquilo que Deus lhe diz. Você precisa confiar profundamente na palavra de Deus. Durante a minha trajetória ministerial, inclusive, já saindo da minha infância e agora falando propriamente da minha vida e do meu ministério, eu passei por situações que me fizeram questionar, me fizeram parar e pensar: meu Deus, como eu vou viver o que o Senhor disse que eu viveria? Como? Eu não vejo condições para isso. Você sabe o que é uma pessoa receber um convite para ministrar em um lugar e não ter nem condições de chegar nesse lugar? Você sabe o que é uma pessoa ser convidada para ir a um lugar e não ter nem a roupa apropriada para ir nesse lugar? As circunstâncias gritavam para mim. Uma vez nós fomos convidados para ministrar no início do nosso ministério. E a única maneira que a gente viu para conseguir chegar nessa cidade, uma cidade um pouco distante da nossa, bem distante da nossa, foi indo com uma Kombi que nós tínhamos, uma Kombi velha, mas que nessa altura, né, da minha vida e do meu ministério era o meu meio de transporte. Essa Kombi foi dando problema da saída da nossa cidade até a chegada na cidade da região dos Lagos, onde eu fui ministrar. Chegando lá, a Kombi parou de vir. Nós não tínhamos outro carro, nós não podíamos deixar aquele carro lá. Nós ficamos em uma casa que a igreja nos hospedou, sozinhos dentro dessa casa. Eu, meu esposo e os meus pais que foram na ocasião. De manhã, para adoçar o café, o meu marido jogou o café dentro da vasilha do açúcar que tinha sobrado para usar aquele resto de açúcar para adoçar o nosso café. E nós precisamos ligar para a nossa cidade, para um irmão pegar um motor de um outro carro, de uma outra Kombi da nossa cidade e levar esse motor até lá. Parece filme, gente, mas não é filme, é a minha vida. Meu marido passou o resto da tarde e da noite com aquele irmão, colocando um motor no carro para que nós pudéssemos voltar para a nossa cidade.
Eu não estou aqui falando bem ou mal da igreja que nos recebeu. Eu quero dizer para você que a vida é feita de fases e que Deus permite fases. Não designaram um mecânico da cidade para nos ajudar. Não ofereceram a compra de uma passagem para nós retornarmos. E por que eu estou contando isso? Para você olhar para mim e falar, tadinha da Helena Raquel? Não, para você olhar para mim e perceber se eu, no nome do Senhor, pude vencer essas objeções, você também pode vencer. É o mesmo Deus. A questão é você acreditar na palavra que você recebeu. Naquele tempo, e desde então, eu tenho aprendido que pessoas bem-sucedidas nos seus ministérios não se perguntavam, não podem se perguntar quais são os meus limites, quais eram os limites. As decisões que nós tomamos, elas nos farão superar os nossos limites. Você está diante de uma mulher que aprendeu a superar os seus próprios limites. Limites? Muitos. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Mas em Deus eu precisei aprender a superar os meus limites. Você vai ter que aprender a se livrar dessas mentiras que sabotam você, que impedem você de viver o que Deus tem para você. Você pensa que as pessoas, em sua maioria, diziam para mim, você pode, você vai conseguir, vai dar tudo certo? Não. Não. Nessa hora o inferno faz uma pressão também contra a obra de Deus na sua vida. E você vai recebendo informações que te dizem quem é você, aonde você pensa que vai. Você acredita mesmo que uma pessoa que mora onde você mora, que vive como você vive, vai chegar em algum lugar e aí você vai precisar romper com essas mentiras? Isso é um exercício para a vida. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha pós-graduação em cultura judaica, certa vez, eu não sei por que razão, os professores começaram a comentar sobre onde as pessoas moravam, né? Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? E onde eu moro? Eu disse onde eu morava na ocasião. Eu moro em Queimados. E quando eu disse eu moro em Queimados, um cidadão olhou para trás e ele disse, Queimado? Eu até me assustei, não sabia que eu morava, né? Num lugar que ele fosse aquela pessoa tão incomum. Queimados. E ele começou a discursar. Pelo amor de Deus, como é que você sai de Queimados para fazer essa pós-graduação? E naquele dia, uma mentira estava sendo pregada para mim. A mentira que estava sendo dita ali é: você mora longe demais para levar esse projeto até o final. Passar o dia todo na faculdade, terças e quintas, você mora longe demais. Vai para casa e desista disso. Deus é muito generoso, gente. Deus me permitiu, anos depois, reencontrar essa pessoa. E eu fui ministrar em uma igreja onde ele servia como pastor auxiliar. Sem nenhum constrangimento, eu vou dizer que ele era um pastor, porque nós pastores também erramos. Nós pastores também falamos coisas inconvenientes. E ele veio com um sorriso e ainda me disse assim: você lembra de mim? E eu aqui, né? Tipo, inesquecível. Você lembra de mim? Uai, inesquecível. Lembro, estamos juntos e tal. E ali alguns minutinhos, e eu achei tão interessante, né? Perceber que morar em Queimados não foi um impeditivo nem para a pós-graduação, nem para nada do que Deus desejou ao meu respeito. Como não é um impeditivo para você morar em uma comunidade, morar no sertão ou morar num condomínio de luxo onde as pessoas não gostam da Bíblia. Nada vai cercear, vai impedir o projeto de Deus com você. E agora aquele exercício altamente espiritual. Eu quero que você coloque a mão aqui, ó, no seu coração e diga com toda certeza da sua alma: eu não sou o que as pessoas dizem.
Eu não sou o que as pessoas dizem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ao Deus que nunca desiste de nós, ao Deus que não nos vê como homem vê, seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja a sabedoria. Eu me sinto privilegiada em poder realizar o seminário da profundidade bíblica, porque nesse momento eu estou dizendo para outras pessoas: Deus fez. Deus faz, Deus pode fazer outra vez. E eu tenho certeza que agora é com você. Não que Ele tenha feito tudo em mim, eu sei que há muito a fazer em mim ainda, mas eu sinto no meu espírito que agora é maior, agora é eu, você. Esse movimento tão especial pela centralidade da Bíblia, que levanta pessoas no Brasil e no mundo. Seremos todos nós, sim, em nome de Jesus. Um cristão profundo e bem-sucedido se move não por aquilo que os seus olhos naturais enxergam, mas por aquilo que os olhos do seu coração são capazes de ver pela fé. Você não nasceu nesses dias por acaso. Esta, para mim, é uma das principais verdades do meu ministério. Sim, este é o nosso segundo princípio da aula de hoje. Você não nasceu nestes dias por acaso. Nós queremos embasar este princípio, convidando você a abrir agora a sua Bíblia de papel, no livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14, que diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Eu acabei de dizer a vocês que esse entendimento para mim é um dos entendimentos mais fortes no meu ministério. Você nasceu no dia certo, na hora certa, para atender a um propósito para esta geração. Se eu tivesse nascido 5 anos depois, hoje eu teria 38 anos de idade. E eu não seria esta mulher que eu sou aos 43 anos de idade. Talvez para você isso pareça um pouco louco, mas para mim faz todo sentido. Você é a resposta de Deus para um grupo. Você é a voz de Deus para um tempo. Você é a pessoa de Deus para atuar numa comunidade, para auxiliar crianças, para apacentar uma igreja, para evangelizar alguém que vai passar por você exatamente esta semana. Nesse movimento que estamos ingressando e imersos pela centralidade da Bíblia, somos nós. Eu quero dar glória a Deus pela vida de John Wesley, pela vida de Daniel Berg, de Gunnar Wingre. Eu quero dar glória a Deus pela vida de Agostinho de Hipona. Eu quero dar glória a Deus pela vida de Martim Lutero, de Wycliffe. Só que agora, para este tempo, é você. Sou eu. Um outro homem já havia estado em um palácio para que houvesse livramento para um povo, Moisés. Mas agora não era mais com ele. Um outro homem havia estado dentro de um palácio de forma ocasional para uma ação especial, Davi, enquanto era músico no reinado de Saul. Mas agora não era mais com ele. Desta vez é no reinado de Assuero, no Império Persa, numa instância de inverno, que uma menina chamada Radassa
prima de Mordecai, precisa adentrar ao palácio, casar-se com Assuero, assumir o lugar que uma vez havia sido de Vasti, para que todo o povo judeu que vivia na fortaleza de Suzã e em todo o Império Persa tivesse livramento. Era a vez de Esther, como é a sua vez. Ou você se levanta agora, ou o tempo passa. Ou você se levanta agora, ou você perde o tempo da visitação. Há muito tempo eu tenho orado no meu espírito: Deus, não me deixe perder o tempo da visitação. O tempo da oportunidade. Se eu nasci nesse tempo, é porque eu tenho uma missão para carregar nesse contexto. Eu olho as fotos do nascedouro da denominação que sirvo como pastora em 1911, em Belém do Pará, e vejo aquelas fotos e acho lindo. Eu não sou Celina Albuquerque, eu não sou Frida Vingra, eu sou Helena Raquel. E eu precisava estar agora aqui, ministrando esta terceira aula. Pare de olhar o passado com saudosismo e achar que se você tivesse vivido no século tal ou na década tal, você seria um cristão mais relevante. O seu desafio é ser um cristão relevante neste tempo em que nós estamos vivendo. Querida, por qual motivo você acredita que nasceu no tempo em que você nasceu? Por qual motivo você acha que foi colocado no país em que você mora? Na cidade em que você está? Você está envolvida em propósitos eternos. Eu ousaria dizer mais. Por que você acredita que está aqui comigo, fazendo o seminário online da profundidade bíblica? Você pode até pensar que isso é fruto da sua escolha, do seu desejo, mas eu quero te falar o verdadeiro motivo. Preparada para ouvir? Você está aqui porque Deus te atraiu para cá. Você está aqui porque o Senhor está te chamando para as águas profundas. E eu oro agora no meu espírito para que Deus testifique essa verdade no seu coração. Você está aqui porque faz parte do plano de Deus para a sua vida isso. Você foi chamada para fazer a diferença. Você precisa decidir não ser apenas um rosto no meio de uma multidão, mas ser alguém relevante como Esther foi. Para um tempo como esse, nós estamos aqui. Talvez você questione: pastora, mas mesmo em um tempo como esse, com tantas oportunidades, eu não vejo nada para mim, eu me sinto estagnada. A minha pergunta para você é: você não percebeu em nenhum momento do nosso seminário, nessas 3 últimas aulas, Deus chamando você? Mesmo você que esteja chegando hoje aqui pela primeira vez e que ainda vai acessar as 2 aulas anteriores, você não percebe que Deus está chamando você? Deus está gritando o seu nome. Em alguns momentos, enquanto eu conto a minha vida, a minha história, um testemunho, você se identifica. Você olha nos meus olhos e você percebe que a sua história tem muito a ver com a minha história, embora tenha nomes diferentes, lugares diferentes, circunstâncias diferentes, mas tem um destino muito parecido. Você quer ser lembrada como alguém que criou problemas ou que resolveu problemas, como alguém que cumpriu um chamado ou passou a vida inteira adiando o seu chamado. Você vai embarcar no plano de Deus com você ou você vai se contentar em ser um crente de banco? Deixa eu aqui mesmo. Pessoas perecendo, famílias sofrendo, ideias gritando dentro de você. E você só precisa se levantar. Vai viver o seu chamado ou vai se contentar com uma vida de ignorância, mediana, uma palavra dura, sabe? Mas que precisa ser pensada nesses dias, mediocridade. Quando adolescente, eu conheci
uma expressão bem interessante. O crente 3S, salvo, satisfeito e sentado. Não é isso que você quer para a sua vida? Gente, ser salvo, satisfeito e sentado é muito sem graça. A Epístola aos Hebreus diz que existem coisas que acompanham a salvação. E eu acredito que uma das coisas que acompanha a salvação é o serviço ministerial. Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Agora, para servir de forma eficiente, eu vou precisar também me habilitar. E aí, Esther, será que não foi para um tempo como esse que Deus te chamou para a profundidade bíblica? E aí, Esther, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou para desenvolver o seu ministério? E aí, Esther, será que não foi para um tempo como esse de oportunidade que Deus te chamou para você se preparar e viver o seu tempo? Que assim seja. Amém. Para de olhar para as suas fraquezas e olhe para aquele que lhe fortalece em meio às suas fraquezas. As coisas não vão ficando mais fáceis na vida, mas você vai se tornando mais forte. Eu gosto de usar como referência o texto do profeta Isaías que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você percebe a progressão da dificuldade? E no último estágio, Deus já está prometendo insensibilidade ao processo. Nem a chama arde. A luta diminuiu? Não. Deus me fortaleceu. Vamos, igreja, você não nasceu por acaso nesse tempo, eu não nasci por acaso em 1978. Há propósitos eternos envolvendo a nossa vida. E agora nós vamos avançar para um momento muito importante do nosso seminário. Bom, eu preciso abrir o coração e dizer algo para vocês. Algo que eu conversei com o meu marido ainda há pouco. Não é fácil para mim estar aqui. Não é ruim, mas não é fácil propor um movimento como esse, um seminário como esse, propor um despertamento como esse, propor um treinamento, propor um caminho a você. Muitas pessoas me pediram isso, muitas. Ah, Helena, eu queria tanto que você me ajudasse. Eu recebo mensagens de seguidores, de líderes, de pastores, de esposas de pastores, de pregadores, pessoas que desejam se tornar profundas biblicamente, plenas biblicamente, ter um ministério mais abundante. Pessoas que gostariam que eu compartilhasse o que eu aprendi, as experiências que eu tive. Depois de estar ministrando por quase 3 décadas, as pessoas me dizem como você pôde ser constante durante todo esse tempo. E mesmo relutando, porque está em análise, está em xeque, ser olhada por milhares de pessoas enquanto eu ensino, é sim desafiador. Mesmo assim, eu aceitei o desafio e preparei um grande projeto. O maior projeto online de todos os tempos do meu ministério. Eu mesma já pensei que para ser bem-sucedida ministerialmente e viver uma vida profunda na palavra, eu precisaria que tudo estivesse em meu favor. Só que, para ser muito sincera com vocês, poucas vezes eu percebi que as coisas estavam em meu favor. Ter o favor de Deus não é ter tudo em seu favor. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, as nossas impossibilidades, as nossas dores, as nossas limitações, elas gritam. Eu queria que as circunstâncias fossem perfeitas, mas elas nunca foram. Eu queria que a minha igreja fosse perfeita, meu Deus, mas institucionalmente,
ela não é perfeita. Eu queria que o meu comportamento fosse perfeito. Quantas vezes eu fiquei me medindo? Eu acho que eu falei alto, eu acho que eu falei baixo, eu acho que eu me movimentei. Eu queria ter oportunidades perfeitas, mas elas também não caem do céu. Não é sobre perfeição. Não é sobre o universo conspirando em seu favor. Não é nada disso. Não é sobre ter tudo na mão. É sobre criar oportunidades com aquilo que você tem. Uma das mensagens do meu ministério que mais impactou pessoas no Brasil e no mundo não foi estudada, montada num escritório bonito como esse que eu estou utilizando agora, que é o meu escritório. Foi numa mesinha pequena, com uma cadeira desconfortável, com um computador ultrapassado, catando milhos, escrevendo muitas páginas de um esboço longuíssimo, gerado por 7 meses, para entregar à igreja brasileira a mensagem Cuidado com o seu lenço, que impactou milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Eu não estava em uma condição perfeita, mas eu usei poderosamente a oportunidade que o eterno Deus me confiou. Quando nós decidimos, eu e Eleomar, também vivermos de forma integral para o ministério, enfrentamos novos desafios. Desafios difíceis, inclusive economicamente. Servindo a igreja local em tempo integral, atendendo agendas como evangelista, nós vivemos dias desafiadores. Mas acredite, faríamos tudo outra vez. Não só por enxergarmos hoje a fidelidade do Senhor cumprindo todas as promessas, mas pelas milhares de vidas que foram poderosamente alcançadas pela mensagem do Evangelho de Jesus. Por isso, hoje, o meu objetivo é compartilhar tudo o que eu aprendi. Eu quero compartilhar com você que está em busca de profundidade bíblica e ministerial. Você que não quer viver uma vida mediana, você que quer viver uma vida abundante. Eu quero que você faça isso vivendo o processo da forma certa, leve e sendo bem-sucedido. Eu considero que algumas provações que eu passei foram necessárias, mas que algumas tribulações que eu vivi foram desnecessárias. Havendo uma instrução, havendo uma mentoria, certamente eu teria poupado alguns pedregulhos no caminho. Ser mentoriado, ser ensinado, ser ajudado, nos faz ganhar velocidade em alguns processos e aprender de forma mais sadia. É isso mesmo. Tudo que eu aprendi, minha formação, minhas referências, minhas histórias e haja histórias, as revelações, as ferramentas que o Espírito de Deus me apresentou para que eu pudesse crescer ministerialmente, para que eu me aprofundasse na palavra, os princípios que me guiaram durante todo esse processo, esse lindo processo, os caminhos certos e até aqueles incertos que me levaram a perder um pouco de tempo. Tudo isso eu quero apresentar a vocês, eu quero fazer vocês participantes dessas coisas comigo. Enfim, bagagem ministerial. Alguns momentos doeu a construção disso, mas eu quero compartilhar com você, porque esse é o meu maior propósito, é o meu propósito de vida, promover o reino de Deus, me multiplicando em outras pessoas. Essa frase traduz muito do meu sentimento e eu espero que Deus lhe ensine, lhe ajude a compreender a alma do que eu estou dizendo. Eu quero ver o meu ministério multiplicado em outras pessoas. Eu quero encontrar com você, eu quero conhecer você, eu quero lhe ver em algum lugar e perceber que o que Deus derramou na minha vida, Deus está multiplicando através de você.
eu quero não somente te ensinar, mas eu quero te treinar. Eu amo essa palavra, treinamento. Eu quero treinar você para ser alguém que se posiciona, que se levanta nessa geração, na igreja local, pela profundidade nas Escrituras, pela centralidade na Bíblia, pela seriedade ministerial. Vamos? Esse é o nosso tempo. Você consegue digitar aí? Eu digo sim. Eu digo sim. Corajosamente escreva: eu digo sim. E se você estiver em um lugar que você possa dizer isso em voz alta, grite: eu digo sim. Aleluia! Hoje eu alcancei coisas que eu sequer era capaz de imaginar, através do chamado de Deus em minha vida. Deus realizou sonhos que nem eu mesmo sabia que tinha. Sabe aqueles sonhos tímidos que ficam guardadinhos em um lugar do nosso coração que a gente nem ousa sonhar? Eu tenho uma família maravilhosa. Eu vivo o meu ministério com paixão. Eu prego por todo o Brasil. E através dos vídeos e seminários e conferências, pessoas em todo o mundo já foram alcançadas pelas mensagens que o Senhor Jesus me confiou. Os meus livros estão aí voando pelo Brasil e pelo mundo. Sem contar pessoas queridas que eu admirava de longe, que hoje eu tenho o privilégio de caminhar próximo. Elas me chamam de amiga e isso me comove. Pessoas que marcaram a minha infância, outras que eu conheci na minha adolescência, outras que na fase adulta se tornaram referenciais para a minha vida. Pastora Cassiane, Shirley Carvalhais, minha querida bispa Keila Ferreira, Eixa, uma mulher que transborda tanto sobre a minha vida. Mestres na palavra, como o pastor Adson Belo, o pastor Elias Torralbo, pessoas que me marcam e que em algum momento após me ouvirem, dentro de uma grandeza, de uma humildade tão grande, são capazes de dizer que puderam aprender alguma coisa comigo. Sabe o que isso representa para mim? Muito mais do que a menina sacoleira de 9 anos de idade com as mãos sujas de jornais poderia imaginar viver. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz infinitamente mais. E tudo isso só começou de fato quando eu decidi viver o meu chamado. Quando eu me entreguei ao meu chamado. Quando eu investi no meu ministério. Sim, eu precisei investir no meu ministério. Bom, pelo que vocês estão vendo aqui atrás de mim, vocês percebem que eu gosto de investir no meu ministério. Ter livros é um tipo de investimento no ministério. Eu passei a buscar a profundidade bíblica. Eu entendi que eu podia crescer através deste propósito e fazer disso a minha vida. A minha vida. Não é uma coisa ocasional, eventual. Muito pelo contrário. Esse propósito poderia transbordar ao ponto de se tornar um legado para outras pessoas. Como eu disse a vocês, é o meu objetivo de vida que o meu ministério seja também o meu legado. Hoje, pela graça de Deus, são milhões de pessoas alcançadas no Brasil e no mundo. Pessoas transformadas através do ministério que o Senhor Jesus me confiou. Outras pregadoras, outros pregadores, pastores, discipuladores que há 10, 15, 20 anos atrás me ouviram e foram tocados pela mensagem de Deus ministrada através da minha vida. O que Deus realizou através do ministério que Ele me confiou, Ele também quer realizar na sua vida. E eu quero te convidar para isso. Eu quero te convidar
a viver isso. Eu quero te convidar a se tornar, sim, porque isso é uma caminhada, a se tornar alguém que não negocia o seu ministério. Eu quero te convidar a ser parte de um time seleto. Grave bem esta palavrinha, seleto. Um time seleto e exclusivo de pessoas. Uau, Deus está levantando esse time. Ah, gente, como teria sido bem mais fácil se alguém tivesse pego em minha mão e tivesse me ajudado nesse trajeto. Eu imagino que se alguém tivesse compartilhado comigo algumas coisas, me ensinando de fato o caminho que eu deveria ter percorrido de forma sucinta, de forma objetiva, como eu teria economizado tempo, dinheiro, para falar a verdade, gente, paciência. E é exatamente essa a minha proposta, segurar na sua mão e caminhar junto com você. Lhe ajudar nesse processo de transformação e de posicionamento ministerial. É exatamente isso que eu quero te proporcionar. Eu desejo no meu coração conduzir você para que você possa chegar mais rápido, mas também possa chegar mais longe e chegar com boas companhias, com pessoas que em seu torno estejam dedicadas ao mesmo propósito. Eu quero pegar na sua mão e compartilhar tudo que eu sei, tudo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. E aí você também vai economizar tempo, dinheiro, paciência e, acredite, até saúde. Porque existem coisas que sobrevêm no processo ministerial que abalam até a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Mas quando estamos sendo mentoreados, conseguimos superar melhor as dificuldades. Por isso, eu desenvolvi algo muito especial. Um projeto onde eu vou poder te ajudar a romper todos esses limites, essas dificuldades, para vivermos juntos um novo tempo. Onde conseguiremos falar de forma ainda mais densa, mais próxima, mais abrangente sobre questões que têm relação direta com o seu ministério, com o seu futuro, com aquilo que você deseja, da profundidade bíblica. 1. Estudo e interpretação bíblica. 2. Constância ministerial e desenvolvimento e paixão pela leitura da Bíblia. 3. A vida do ministério e o desenvolvimento da chamada. 4. Superação de sentimentos negativos como insegurança, medo e inconstância. 5. Uma vida de comprometimento e profundidade com Deus, que gera resultados sólidos e impactantes. O que você pensa sobre isso? Esse é o nosso tempo. Lembrando que estamos ainda na nossa terceira aula do seminário online da profundidade bíblica. Terceira aula desta segunda parte do nosso seminário. Nós ainda viveremos a quarta aula junto. A nossa quarta aula será muito, muito importante. Mas eu já quero, desde já, abrir uma oportunidade muito especial para todos vocês que estão comigo aqui na nossa terceira aula hoje. Uma oportunidade que é exclusiva para um grupo especial de pessoas que decidiu, a partir do desejo, romper os seus limites e alcançar a profundidade bíblica. Pessoas que querem ser relevantes em suas vidas, em seus ministérios. Pessoas que querem romper suas limitações pessoais e ministeriais. Pessoas que querem ser bênçãos em sua casa, em sua família, em sua comunidade. Pessoas que se levantam para governar, para liderar
Sim, liderarem aonde foram plantados por Deus. Você foi colocado em um espaço e esse espaço precisa de você. Seja você autônoma, dona de casa, empregada, estudante. O Deus de Gideão, o Deus de Esther é o nosso Deus. Pessoas improváveis na mão de um Deus todo suficiente se tornam armas poderosas para que Deus, através de nós, alcance os objetivos do seu reino. Você quer ver a sua chamada exercendo o seu pleno potencial, no seu nível máximo de entrega, de conhecimento, de busca? Então essa oportunidade é realmente para você. Se você quer fazer parte desse grupo seleto de pessoas transformadas que também serão agentes transformadores, eu quero lhe apresentar a Escola da Cultura Bíblica, o meu maior projeto ministerial até hoje. O ambiente mais exclusivo que já construí. Todo conteúdo e muito conteúdo que vocês receberam até aqui não se compara a tudo que será destinado à Escola da Cultura Bíblica. Eu quero te ensinar, te entregar métodos de interpretação, ferramentas, ensinos. Eu quero continuar compartilhando vivência, experiência com todos vocês que farão parte da Escola da Cultura Bíblica. Ensinamentos, revelações, ferramentas que eu tenho adquirido em todos esses anos de ministério. Gente, meu coração está a mil. Eu quero repetir isso e eu gostaria que você também repetisse. Escola da Cultura Bíblica. Que sonho, que projeto. Está nascendo algo muito especial. E eu sei que Deus trará milhares de pessoas para viverem isso. Mas sei que Deus vai começar por um grupo seleto. E eu estou muito feliz ao saber que você, meu aluno, é um possível candidato para participar desse tempo de renovação, de busca pela centralidade da Bíblia. Nós somos a turma da palavra, nós somos o povo do livro. Juntos, nós formaremos a Escola da Cultura Bíblica. Quero te convidar para ser minha aluna. Quero te convidar para ser meu aluno. E saber que isso não vai transformar só a sua vida, mas que vai impactar a sua família, a sua igreja, o bairro que você mora, os funcionários que trabalham com você, os seus líderes. Deus está nos chamando para tocar o coração das pessoas que nós amamos também. Não importa a sua origem, a sua condição econômica, o lugar que você mora, a sua idade, eu estou ciente que a Escola da Cultura Bíblica, ela está chegando para ser uma ferramenta de Deus para alcançar pessoas com realidades diferentes, com histórias diferentes, mas com a Bíblia como a nossa grande paixão em comum e o reino de Deus que nós queremos ver avançar na terra. Eu acredito piamente que a Escola da Cultura Bíblica pode transformar o seu ministério e pode fazer em Deus que você viva uma experiência nova e impactante. Esse é o seu tempo. Eu creio que Deus está sacudindo você aí, como está me sacudindo aqui. Eu estou ciente que desde o primeiro dia até aqui, eu pude ajudar você. Eu pude abençoar a sua vida. São milhares de pessoas abençoadas, testemunhos, depoimentos, um movimento que começou e que não pode parar e não vai parar. E é por isso que eu estou disposta a lhe convidar para um mergulho mais rico, mais denso e mais profundo, onde eu vou me comprometer, pela graça de Deus, a ser sua mentora, a ser sua professora. Eu nunca imaginei que Deus pudesse fazer algo tão especial
me permitir um meio de mentorear, de ensinar, de conduzir muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu quero também tornar esta oportunidade o mais acessível possível, apesar de precisarmos limitar isso. Quando eu digo muitas pessoas, eu sei que há um limite. Eu sei que para dar a atenção necessária a esse projeto e mentorear pessoas, mentorear ministérios, eu preciso de um número. E esse número não pode ultrapassar um limite cabível, um limite lógico. Esse limite é necessário para que eu consiga de fato atender, de fato cuidar desses alunos e alunas que eu já aprendi a amar. Olha, essa oportunidade será extremamente limitada. Sim, ela estará disponível só por um pouco de tempo. Por uma questão lógica de organização, de início, de conteúdo. E aí, nós não temos previsão para abrir novas vagas depois deste período. Você está saindo à frente, porque você está recebendo, na minha terceira aula, uma informação privilegiada. O meu foco principal e total será sobre os alunos. Por isso, eu preciso que todos eles estejam reunidos em um mesmo lugar e a gente comece. E por essa razão, nós não poderemos posteriormente receber outros alunos. Eu não sei quando, então, teremos a oportunidade para novas vagas. Vai ser um período curto para as inscrições. Por isso, você não pode perder. Você precisa correr e realizar a sua inscrição, ok? Já faz muito tempo que as pessoas me pedem essa oportunidade. Me pedem em todos os lugares por onde eu passo, me pedem pelas minhas redes, me pedem pelos meus canais no YouTube, me enviam e-mails com o coração aberto, falando do quanto desejam caminhar próximas a mim e participarem de um grupo de mentoria. Enfim, aconteceu. Enfim, o nosso projeto nasceu. Esta é a oportunidade de participar de uma plataforma de aprofundamento bíblico e ministerial comigo. Sim, eu vou falar mais uma vez porque está queimando em meu coração. Escola da Cultura Bíblica. Vem, vamos juntos construir um novo tempo. Ah, detalhe importante, eu vou avisar porque vocês sabem que eu gosto de ser super sincera. Depois que abrir e fechar, não vai adiantar encher o meu direct com mensagens dizendo, eu perdi, por quê? E agora dá tempo. Realmente, você precisa usar o seu tempo, Esther, Gideão, porque esse é o nosso tempo. E a pergunta que não quer calar, e aí, pastora, como vai funcionar a Escola da Cultura Bíblica? Gente, que nome! A Escola da Cultura Bíblica vai ser um portal fechado, exclusivo para os alunos. Lá, nós teremos um fórum onde vamos trocar ideias sobre vários temas. Teremos uma comunidade exclusiva e fechada para os mentorados. Teremos aulas gravadas, lives. Eu amo ensinar em lives, é muito bom. É uma energia, né, gente? A gente perceber que naquele momento tem tanta gente recebendo, aprendendo, que coisa especial. Mas essas lives não serão abertas. Serão lives fechadas e exclusivas para quem faz parte da nossa escola. Lá eu vou responder aos meus alunos suas principais dúvidas e vamos criar um ambiente de mentoria. Você sabe que o ambiente, ele é transformador. E eu já estou vendo, idealizando, projetando muitas pessoas transformadas e se tornando transformadoras. Agora eu quero que você me compreenda. Algumas pessoas me conheceram agora no seminário online da Profundidade Bíblica, mas muitas já me conhecem. E esse momento para mim é muito importante. Esse momento em que eu quero abrir o coração e deixar as coisas bem claras a vocês.
eu recebo milhares de solicitações de aconselhamento, oração, orientação, dicas para lideranças femininas, dicas para pregadores, pedidos de mentoria para jovens no ministério, para mulheres no ministério, para casais no ministério. E eu não tenho tempo para fazer isso de forma individual, respondendo a cada um. É impossível. Eu tenho uma agenda como evangelista, como pregadora itinerante. Eu sou escritora. Eu apacento uma igreja ao lado do meu marido. Eu sou esposa. Eu sou filha. Eu tenho uma família. Então eu não tenho como atender isso desta maneira. E a escola da cultura bíblica, ela será um espaço aonde eu conseguirei fazer isso de uma maneira objetiva, alcançando a todos vocês. Naquele momento em que você estiver ali, será eu e você. Mas a sua experiência enriquecerá as outras pessoas que estarão na nossa comunidade. Dá para você imaginar a grandiosidade do que Deus está fazendo no meu ministério nesse momento? Eu quero dizer que a Ele seja dada toda a glória por isso. Na escola da cultura bíblica, eu vou poder compartilhar tudo que eu tenho aprendido, chaves, princípios que me ajudaram a chegar aqui e toda a minha experiência ministerial. Agora, o que de mais importante eu poderei derramar lá é o que eu tenho aprendido com a Bíblia. Nós estaremos em torno da Bíblia. É uma escola da cultura bíblica. Uau! Eu tenho certeza que esse vai ser um ambiente perfeito para você acabar com os questionamentos que têm atrapalhado, travado tanto o seu ministério. Questionamentos sobre a Bíblia e questionamentos sobre você. Questionamentos sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. A dúvida, ela é extremamente bloqueadora. Sempre que eu estou em estado de dúvida, eu não sei o que fazer. E não sabendo o que fazer, normalmente eu paro. E no ambiente onde você saberá o que fazer, eu tenho certeza que pessoas que entendem profundamente a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, se tornam pessoas capazes de fazer a diferença na igreja brasileira, na igreja pelo mundo. Eu vou separar um tempo muito especial para me dedicar inteiramente às minhas queridas alunas e alunos que já amo. E esse tempo será só nosso. Esse tempo vai ser um tempo onde nós vamos crescer juntos. Eu já amo você. Num momento como esse, em que você chega à terceira aula do nosso seminário online e tendo participado de todos os movimentos anteriores, das lives, talvez você ainda tenha algumas crenças, algumas ideias, algumas objeções martelando aí na sua mente. Ah, pastora, meu tempo anda tão corrido. De quem não? O tempo é tão precioso. E a Bíblia diz que nós precisamos aprender a remi-lo. Usar o tempo com entendimento. Usar o tempo com sabedoria. É por isso que esse projeto, a Escola da Cultura Bíblica, ela é 100% online. 100%. Eu disse 100%. Você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Ah, eu demoro para fixar as coisas, pastora. Numa aula só eu não aprendo, não. Assista 1, 2, 3, 4. Quantas vezes você quiser. Quando você não puder assistir no lugar costumeiro, na sua casa, no seu intervalo de trabalho, você pode assistir em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. As nossas aulas, você só precisará ter conexão com a internet.
pode até usar a internet da mamãe, do vizinho. Meu amigo, hoje é o dia da minha aula, você poderia me passar a sua senha? Gente, vamos se mover, vamos fazer acontecer. Se você tem um smartphone, ou um tablet, um celular, uma Smart TV, você pode assistir às nossas aulas e ser um aluno da Escola da Cultura Bíblica na palma da sua mão. Você vai ter acesso a todas as nossas aulas, inclusive as lives. Elas ficarão disponíveis, gravadas, para quem não conseguir assistir ao vivo, para quem não conseguir assistir em tempo real. Ingressando nessa plataforma, ingressando na nossa Escola da Cultura Bíblica, você tem direito a todo o conteúdo que será entregue lá. Todo o conteúdo. Você não vai perder nada. Nem vem com essa desculpa de tempo, porque não cola. Agora eu vou lhe dizer algo seriamente. Se você não tem tempo para a palavra de Deus, se você não tem tempo para o chamado de Deus na sua vida, então você precisa urgentemente rever as suas prioridades. Se você quer que a sua vida seja diferente, comece a fazer escolhas diferentes. Se você quer um ministério diferente, faça escolhas diferentes. Você pode me dizer assim: ah, pastor, eu nunca fiz esse negócio de treinamento online, que dirá participar de uma escola. Preste atenção. Não é impossível. Não é difícil. Amada, eu estou aqui para te ajudar. Para você sair dessa caixinha. O mundo mudou. As coisas mudaram. E você precisa acompanhar essas mudanças. Como eu estou aqui, acompanhando essas mudanças. Se você quer ter resultados que você nunca teve, esteja preparada para fazer coisas que talvez você nunca tenha feito. Quando você fizer algo que nunca fez, você vai viver algo que nunca viveu. Sim, na mesma proporção. Confie em mim. Tudo depende das suas escolhas. Escolha o seu chamado. Escolha o reino de Deus. E você não vai se arrepender. Ok, pastora, e aí, quanto eu tenho que investir? Ainda bem que você reconhece que é um investimento. Olha, mais uma vez, eu vou abrir o coração para vocês. Para criar esse projeto, eu precisei me dedicar bastante. Eu precisei selecionar um tempo. Há uma grande equipe envolvida em tudo isso. Profissionais, ministérios, famílias que estão dedicadas em torno da construção da Escola da Cultura Bíblica. Além de dedicar muito tempo, nós precisamos criar uma super plataforma. Uma plataforma capaz de receber todos os nossos alunos. E uma grande equipe que dará suporte técnico a todos esses alunos. Eu não vou trabalhar sozinha. Eu não estou trabalhando sozinha. Agora, olhe bem para mim. Nas minhas redes sociais, tem muito conteúdo. E o conteúdo entregue lá tem ajudado você. Tem ajudado centenas, milhares de pessoas. Conteúdo totalmente gratuito. No YouTube, no Instagram, no Facebook, sem contar em todos esses dias do nosso seminário. E fique tranquilo. Eu vou continuar te ajudando gratuitamente. Os conteúdos das minhas redes vão continuar sendo disponibilizados. Agora a Escola da Cultura Bíblica
com dezenas de profissionais enganjados para que ela aconteça de forma poderosa no Brasil e no mundo. Ela requer que você se aliance e acredite no meu projeto. Seja franco, seja franca. Você já foi abençoado alguma vez pelo nosso conteúdo gratuito entregue pelas redes YouTube, Facebook, Instagram? Eu imagino que sim. Agora eu quero que você imagine se nós nos tornarmos mentor e mentorado, professora e aluno. Num espaço assim, eu conseguirei fazer algo muito melhor e maior pelo seu desenvolvimento pessoal, espiritual, ministerial. Desde muito cedo eu aprendi que não existe nada caro nem barato na vida. Existem investimentos que valem a pena e investimentos que não valem a pena. E eu posso imaginar que você já tenha feito os dois tipos de investimento na sua vida. Imagine você no meu tempo de luta contra a obesidade mórbida, quanto investimento que não valeu a pena eu fiz. Fórmulas mágicas de pessoas descompromissadas com a minha saúde, com o meu futuro. Eu não estou te oferecendo uma fórmula mágica. Eu estou te oferecendo um caminho de mentoria e aprendizado. Afinal de contas, eu não estou lhe oferecendo uma varinha mágica. Eu estou lhe oferecendo uma escola. Nós vamos estudar e aprender juntos. Cientes do quanto é desafiador o investimento no que é eterno, no conhecimento, na sabedoria, eu alinhei, conversei com a nossa equipe para que esse investimento fosse um investimento possível a vocês. Que nós fizéssemos algo acessível às pessoas que nos acompanham. E ainda pensamos em algo muito especial. Que esse investimento justo, acessível, fosse dividido, parcelado, em 12 vezes. Não veja isso como um custo. Veja isso como uma semente que você está lançando no seu ministério e que vai frutificar na sua vida e na vida de toda a sua família. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai avaliar que esse investimento lhe parece insignificante perto dos resultados. Acredite, investir em conhecimento e em formação é algo capaz de lhe fazer obter os melhores lucros. Porque o conhecimento, ele nos traz lucros materiais. Claro, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o conhecimento traz lucros em todas as áreas da nossa vida. Quem cresce em conhecimento, cresce em relacionamento. Quem cresce em conhecimento, cresce em desenvoltura, cresce em autocontrole, cresce em autoconfiança. Quem cresce em conhecimento, normalmente cresce em fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Existe uma frase que é muito clichê, mas que vale muito a pena ser lembrada hoje. Quem acha que o conhecimento é caro, na verdade desconhece o quão caro é a ignorância. Ignorar é bem mais caro do que conhecer. Ora, se a ignorância natural já é prejudicial para a vida do indivíduo, imagine você a ignorância bíblica, a ignorância ministerial. E nesse momento eu começo a tentar pensar com os mesmos sentimentos que outras pessoas pensam. Elas acham muito normal investir em roupas, em restaurantes, mensalidades na Netflix, telefonia, maquiagem e 1000 outras coisas, inclusive hobbies, que dá conta do universo pessoal de cada um. Mas quando falamos de investir no que é mais importante na vida, investimento na vida ministerial, investimento no conhecimento bíblico, é impressionante como as pessoas acreditam que isso ainda é algo do outro mundo.
E esse pensamento extremamente equivocado de que não devemos investir no que é espiritual, no conhecimento bíblico, em mentorias, isso explica, pelo menos um pouco, do porquê a igreja tem vivido tantas coisas desnecessárias nesse tempo. É uma inversão de prioridades, é uma inversão de valores. Não seja um desses. Resista. Invista naquilo que é prioridade. É a hora de levar a sua vida, o seu chamado, o seu ministério a sério. Levar os chamados de Deus em sua vida a sério. A gente diz tanto que A não acredita, B não acredita, você acredita em você? Invista no seu ministério. Deu para perceber que hoje é uma aula muito importante para mim. E na próxima aula eu darei mais detalhes a vocês sobre tudo que vai acontecer, ou pelo menos muito do que vai acontecer na nossa Escola da Cultura Bíblica. Mas eu gostaria de dizer que nós temos alguns bônus, presentes para vocês que serão os nossos primeiros alunos, os fundadores da Escola da Cultura Bíblica. E eu estou aqui no meu tablet com tudo escrito e vou precisar até ler, porque, sinceramente, são muitos presentes. Vocês que ingressarão já e que estão abraçando esta primeira oportunidade vão receber alguns bônus exclusivos, presentes exclusivos só para vocês. Manual da Liderança Cristã Feminina. Eu digo uau! Manual da Liderança Cristã Feminina. Aprenda a liderar e influenciar mulheres para viverem a sua chamada de forma prazerosa e satisfatória, com ferramentas, dicas e princípios da liderança feminina que eu tenho aplicado em meu ministério pessoal. Talvez você não saiba, mas eu sou líder de mulheres há quase 20 anos. E eu tenho uma experiência bem legal com esse universo e eu quero transmitir para vocês. Mais um brinde, mais um presente. Emoções saudáveis e restauradas. Aprenda a partir de uma aula exclusiva como ser uma mulher bem resolvida emocionalmente, apta para viver sua chamada e ser um pilar de onde você estiver, livre de todo peso e ferida emocional. Deus me confiou a graça de ser uma especialista nesta temática de perdão, reconciliação, ressentimento. Eu tenho um livro com milhares de cópias vendidas em todo o Brasil e pelo mundo, com muitos testemunhos. E eu me sinto abençoada por Deus em poder ajudar muitas pessoas com essas questões emocionais. Mais um brinde: casamentos fortes e prazerosos. Aprenda a cultivar uma vida conjugal de prazer, companheirismo e união ministerial no propósito de Deus. Entenda os pilares de um casamento forte, saudável e viva a plenitude do Senhor em seu relacionamento amoroso. Um assunto que eu gosto muito também, que vai ser um bônus, um presente: equilíbrio ministerial. É muito importante. Aprenda a conciliar o seu ministério com outras áreas da sua vida através da sabedoria do equilíbrio bíblico. Sou muito questionada. Mas eu sou mãe, isso não é o meu ministério? Eu sou esposa, isso não é o meu ministério? Não, não é. Isso é a sua família. Você vai precisar equilibrar as coisas para que você consiga encaminhar de forma positiva família e ainda assim viver plenamente seu ministério. Como cuidar do seu casamento e viver o ministério. Família e ministério são a mesma coisa? A gente vai explicar aí de forma bem profunda, entenda tudo a partir desse bônus exclusivo. Guia devocional completo. Muitos pedidos sobre isso. Como eu faço a minha devocional, como você faz a sua devocional. Ganhe um plano devocional completo em PDF, mais uma aula exclusiva sobre a importância do devocional e como praticá-lo de forma efetiva para resultados extraordinários e constantes no seu relacionamento com Deus. Livre-se da ansiedade e viva em paz. É possível? Sim, é possível. Aprenda a dominar e vencer a ansiedade para desfrutar de uma vida cristã como ela realmente deve ser.
uma vida de paz constante em Cristo, que não depende das circunstâncias, mas da palavra. Esses presentes aqui, todos os meus alunos vão receber? Não. Esses presentes aqui são especialmente para você que topa ser fundador da Escola da Cultura Bíblica. E aí, aceita? Na próxima aula, no quarto vídeo, eu vou compartilhar todas as informações sobre valores, método e tudo mais. Mas tudo o que você precisa é disputar uma vaga. É isso mesmo. Porque eu estou certa de que o problema não será dinheiro, o problema não será tempo, nem nada disso. O nosso único problema, o nosso único e verdadeiro desafio é a sua vaga. Vocês sabem que milhões de pessoas me seguem pelas minhas redes sociais. Inclusive, boa parte dessas pessoas estão participando do nosso seminário. Então, o nosso maior desafio vai ser o número de vagas disponíveis para tanta gente. Como eu disse, eu quero dar uma atenção especial a vocês e por isso nós teremos que controlar aí esse número de vagas. Para você que chegou na terceira aula do nosso seminário online da profundidade bíblica nesta última fase, é claro que você vai ter uma ajudinha exclusiva. Como será? Na próxima aula, às 10 da manhã, nós vamos abrir as vagas para todos os meus seguidores nas minhas redes sociais. Eu disse todos. Mas para você que está assistindo a nossa terceira aula, você vai ter a chance de receber o link da página da inscrição com todas as informações 1 hora mais cedo. Ou seja, às 9 da manhã. 1 hora mais cedo, às 9 da manhã, você recebe o link antes das outras pessoas. Injusto isso? Claro que não. É um direito seu. Afinal de contas, você está comigo aqui para se tornar um aluno fundador da Escola da Cultura Bíblica. Pastora, como eu consigo isso? Agora, basta você entrar na lista da espera VIP. Isso mesmo, lista da espera VIP. Um grupo seleto de pessoas que eu estou presenteando com essa chance de se tornarem meus primeiros alunos, marcarem minha vida, marcarem o meu ministério e também ter sua vida marcada por isso. Então, se eu fosse você, eu correria. Aqui embaixo está escrito lista de espera VIP. Você já pode agora mesmo colocar os seus dados e aumentar as suas chances de se tornar efetivamente meu aluno. Porque eu estou certa de que assim que abrirmos essas vagas em minhas redes sociais, nós teremos uma grande procura. Vai ser uma enxurrada de gente procurando uma vaga e não vai demorar muito tempo para que elas se esgotem. Ah, e tem mais. Na próxima aula, eu vou contar sobre um outro super bônus exclusivo, só para quem comprar. Para quem comprar nas primeiras 24 horas, conquistando a sua vaga na Escola da Cultura Bíblica. Lembrando que esta será uma oportunidade única, rápida, e eu não sei realmente quando abriremos novas vagas. Colocando o seu nome e o seu melhor e-mail na lista de espera. Atenção, não tem relação com a inscrição que você já fez. Agora você está entrando na lista de espera para a Escola da Cultura Bíblica. Quando você colocar o seu nome e o seu e-mail, você também deverá ingressar em um grupo de WhatsApp. Sim, é um grupo novo. É um grupo exclusivo para os meus futuros alunos. Para aqueles que querem entrar para a lista de espera e receber de forma exclusiva por esse grupo o link 1 hora antes das inscrições abrirem para todo o Brasil. Como eu já lhe disse, muitas pessoas já vinham me dizendo: Helena, o dia que você fizer um treinamento, o dia que você abrir a possibilidade de uma mentoria com você, eu quero ingressar. E eu sei que isso de fato é verdade. Por essa razão,
Você tem que ficar ligadinho e ligadinha para quando chegar o link às 9 da manhã, você disparar e não perder esta linda oportunidade. Afinal de contas, é uma mentoria focada no seu desenvolvimento bíblico e ministerial. Anote na sua agenda, coloque o celular para despertar. Eu espero por você às 9 da manhã. Tudo que temos vivido até aqui é o prenúncio de coisas realmente grandes e poderosas que o nosso Deus fará. E agora aquele passo de fé. Já escreva nos comentários. Escreva já, escreva agora. Eu quero fazer parte da Escola da Cultura Bíblica. Eu quero fazer parte da Escola da Cultura Bíblica. Eu quero concluir a nossa terceira aula, orando por você, abençoando a sua vida, já te agradecendo por tudo que você tem derramado sobre a minha vida, de confiança, de crédito, durante todo o nosso seminário, desde as lives, as aulas, o seu grupo no WhatsApp, tudo que você tem respirado, o desafio dos 7 dias com a Bíblia. Gente, Deus já começou a fazer algo tão relevante, tão grande, que eu só posso dizer glória ao nome de Jesus. Mas eu quero concluir com uma frase de Martin Luther King Jr. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que realmente importam. A Bíblia importa. Vem comigo. Escola da Cultura Bíblica. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso, pela nossa terceira aula e por milhares de pessoas que estão sendo abençoadas por intermédio do que o Senhor está fazendo aqui. Continue conosco. Que portas sejam abertas a fim de que pessoas que estão desejosas de seguirem conosco tenham todo o recurso necessário para isso. É o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo e até a aula de número 4. O meu nome é Letícia. Por mais que eu sou filha de pastor, eu nunca tive esse tato que ela está ensinando agora. Eu vou falar assim, né? Até pelo seminário, né? Pela Bíblia, ter essa paixão pela Bíblia, né? Eu não tive isso, assim, essa coisa, mas vê-la ministrando e vendo essa paixão dela, isso acendeu meu coração, assim, de uma maneira que eu falei assim, meu Deus, eu tenho que... É um exemplo de mulher. Eu acho que todas as pessoas que vê a pastora Helena quer ser um pouco a pastora Helena, né? Ter essa ousadia, essa intrepidez, esse desenvolvimento, né, da palavra. E a pastora Helena, ela passa isso. Ela é um espelho não só para mim, mas para todas as meninas, todas as mulheres. O que eu aprendi foi vencer o meu medo. Assim, o medo de falar. Porque, assim, eu era criança. Tive um trauma, né? Eu era criança, a minha tia me botou para pregar num culto de criança. E eu simplesmente, quando eu comecei eu só li o versículo, eu só li. Eu não consegui falar, eu comecei a chorar, mas chorar mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu querendo falar, mas não falava, só chorava. Mas o mais engraçado disso tudo é que as pessoas, elas assim, eu acredito que elas receberam, porque elas começavam até a falar em mistério, né? Então, aquilo não era nem pra eu parar, mas eu falei, isso daqui não é pra mim. Falar, abrir a Bíblia e pregar, isso daqui não é pra mim. E alguns anos se passaram, né? E meus pais, eles sempre também falavam, Letícia, prega, minha filha, deixa você ser boa, né? Porque às vezes a gente está em reuniões sentado e
falando do amor de Jesus e fala uma coisa, falar para você assim, estar sentado é diferente do que estar numa multidão, né? As pessoas te olhando e falando. E conforme eu vi a pastora Helena falando algumas palavras, eu só vi a confirmação de Deus na minha vida. Falei, Senhor, isso eu não vou ter mais medo. O Senhor me chamou para levar a tua palavra e eu não posso mais ter medo disso. E muitos querem fazer um seminário e não tem oportunidade, né? Às vezes pago e tal. Quando algo foi ministrado no meu coração, o pastor até entregou algo para mim, eu falei assim, eu tenho que começar um seminário. Eu falei para Deus, Senhor, eu tenho que começar um seminário, eu tenho que aprender. E logo na semana seguinte, a pastora Eliana botou o link do seminário online. E isso foi muito edificante para mim. Isso só foi assim, uma confirmação do que Deus estava preparando, né? Porque Deus prepara os caminhos. Quando eu vi isso, eu falei, essa aqui é a minha oportunidade, eu não posso perder isso.